senhores, tudo bem com vocês? Hoje, meu amigo André, da consultoria de Viver em Buenos Aires. Hoje a gente está trazendo aqui esse assunto que foi tão polêmico semana passada e o pessoal já fez aquele turbilhão, né? De não vou ter que pagar, não vou mais morar porque eu quero me morrer. A gente entende que é muita preocupação, então por isso eu chamei ele aqui, que é um expert. Eles já estão aqui. Há quantos anos vocês estão em Buenos Aires? 5 anos no Quase mercado. Fundaram a cidade de Buenos Aires, de tanto tempo que eles estão aqui. Mas trabalham com a gente na assessoria, a gente é parceiro comercial desde sempre também, praticamente, né? Sim. Desde sempre, a ideia é tentar trazer aqui as maiores dúvidas sobre a nova lei de aluguel que surgiu semana passada e agora vai ser presente na vida de todo mundo, né? Porque Exatamente. Isso provavelmente vai ainda ter bastante coisa ainda vai acontecer. André, como é que funciona hoje em dia aluguel em Buenos Aires? Hoje, na verdade, existem duas modalidades, eu acho que a gente já falou isso outras vezes, de aluguéis. Teve até em podcast nós falamos, Já né? teve Teve famosos, velhos e imortais podcast. Existem duas modalidades. Primeiro que todo brasileiro, quando ele vem para Buenos Aires, apesar da proximidade entre os países, Brasil e Argentina, tem que lembrar que a cultura aqui é diferente. Automaticamente as leis são outras, que muitas delas podem ser parecidas, mas não são iguais. Por quê? Porque precisam se adaptar à cultura das pessoas que moram nesse país. Por quê? Muitas pessoas vêm para Buenos Aires achando que é o Brasil ainda, né? Sim, exatamente. E querem mudar a situação aqui. E não é bem assim, né? Então, na verdade, o que acontece hoje? Quando um estrangeiro vem para cá, e esse estrangeiro não necessariamente precisa ser o brasileiro, ele é uma pessoa que ele não está no sistema. Ou seja, o que é estar no sistema? Ele é uma pessoa que ele pode acometer qualquer tipo de delito, entrar no avião e ir embora para o país de origem, e ele não vai ter nenhuma punição, nem nada disso. Então, o que os proprietários de um imóvel, eles acabaram criando necessidades, e aí a lei se adaptou a essas necessidades, criando duas modalidades de aluguéis. Uma de aluguel temporário e outra seria o aluguel tradicional. Como é que seria o aluguel tradicional? O aluguel tradicional é o que a gente tem no Brasil hoje, que é um aluguel onde, além dos requisitos normais que você tem que apresentar, você precisa apresentar um avalista, que aqui a gente chama de garantia proprietária. Ou seja, você precisa apresentar a escritura de um imóvel aqui na Argentina e esse imóvel vai ser o garante ou o teu avalista naquele aluguel. Como se fosse o fiador, né? Exatamente. Se você não pagar, eles vão cobrar dessa pessoa que vai estar representando você nesse caso, né? Mas isso seria para um aluguel de um apartamento sem móveis, Claro. Igual no Brasil. Pega de 2 um apartamento, anos, né? Mais ou menos, contrato de pinta 2 um anos. apartamento. Aí as pessoas geralmente perguntam, Claro. eu vou partir para esse aluguel porque ele é mais barato. Claro. Mas na verdade, esse aluguel, ele tem os mesmos reajustes que qualquer outro aluguel, ou seja, eu já tenho daqui para 2 anos um contrato sabendo que a cada 6 meses ou a cada ano eu vou ter um reajuste. Ou, vamos trabalhar com um número fictício, 15% a cada 6 meses ou 30% ao ano. Claro. Matematicamente, o número é sempre igual. No final você paga igual como se fosse renovar um contrato a cada 6 meses. Aí existe outra modalidade do aluguel, que essa é a modalidade no qual os turistas ou as pessoas que vêm morar em Buenos Aires acabam acedendo, que é o aluguel temporário. Como funciona o aluguel temporário? Ele tem um custo um pouco maior, por quê? Porque é um apartamento que já está mobiliado, está com geladeira, cama, talheres, é completo, é como um hotel. Entra e já Não pode precisa morar no comprar apartamento. nada, né? Exatamente. Então é desde roupa de cama, na maioria, e tudo isso com todos os valores inclusos, ou seja, condomínio, IPTU, luz, gás, internet, TV a cabo, tá tudo incluído. Você paga só um valor fixo por mês e nada mais. Então esse aluguel, que é o aluguel temporário, ele é um aluguel no qual a gente, estrangeiro, a gente paga o quê? 1 mês de aluguel, 1 mês de depósito de garantia, que seria um calção. O cidadão tem lá um valor fixo do mesmo valor do aluguel, que ele tem retido para caso quebre alguma coisa no apartamento, descontar desse valor. E 1 mês de comissão. E aí vem o tema. Que certo? Tanto as assessorias imobiliárias ou consultorias, como é o caso da Viver, né, acabam cobrando esse valor. Então veio a lei, que é uma lei nova, que é uma lei que eu tô de total acordo, que é a lei de que a comissão não seja mais paga, a comissão seja paga pelo proprietário. Então seria mais ou menos como no Brasil. O proprietário vai na imobiliária e diz, quero colocar o meu apartamento através de vocês, e o primeiro mês de aluguel
fica para a imobiliária em caráter de pagamento da corretagem. E não se cobra um terceiro valor como acontece hoje em dia, né? Exatamente. O proprietário cobraria um mês, né, o mês do aluguel, o outro mês pagaria a imobiliária e morreria aí. Exatamente. E aí o que aconteceria? O inquilino brasileiro aqui, ele vai alugar um apartamento, ele vai pagar um mês de aluguel adiantado e vai pagar um mês de depósito de garantia. Só isso. Não pagaria mais comissão. Economiza um mês, certo? Claro. Na prática vai ser diferente. Por quê? Basicamente, essa lei, ela entra em vigor, ela tem que ser publicada, ela foi aprovada na semana passada, com apenas 2 abstenções, ou seja, os deputados, todos eles tiveram de acordo que o proprietário pague. Exatamente. Aí, automaticamente, ela sai no Diário Oficial em 8 dias. Uma vez publicada no Diário Oficial, ela já começa a valer. Exatamente. Ela já foi sancionada e aí já começa a valer em Diário Oficial. Porém, ela trata de um fator que ela acabou sendo inconstitucional. Então, uma vez ela sendo inconstitucional, já existe uma demanda contra ela na Suprema Corte Argentina, que seria o STF no Brasil, que é justamente para que ela não tenha poder de ação. Por que ela é inconstitucional? Porque, como eu falei para vocês, existem 2 clientes. Um cliente é o proprietário e o outro cliente é o inquilino. Quem contrata a imobiliária deveria pagar, correto? Então, o proprietário, ele não contratou a imobiliária. Ele está ali e a imobiliária foi procurada pelo inquilino. Então, o inquilino veio e disse para a imobiliária: eu preciso do serviço de vocês, certo? Preciso de um apartamento assim, assim e tal. A imobiliária vai atrás de apartamentos. Ela chega para o proprietário e diz: eu tenho um inquilino para o seu apartamento. Deixa eu trabalhar para você? Exato. Posso alugar o seu apartamento? Ele vai dizer: pode. Aí, quando ela disser: mas você tem que me pagar, ele diz: mas não fui eu que vim atrás de você. Eu não preciso do seu trabalho. Ok? E aí, quem veio atrás seguindo essa lógica, quem veio atrás foi o inquilino. Só que hoje tem uma lei que vai proibir cobrar do inquilino. Então, acaba que se torna inconstitucional, porque na Constituição Argentina existe uma lei, se não me engano é o artigo 14 da lei, que ele fala que todas as pessoas têm direito ao livre comércio e de poder trabalhar, de lícito, ganhar etc. dinheiro. Exatamente. Só que aí essa lei proíbe a pessoa de trabalhar. Eu não sei se ficou bem claro. Ficou? Acho que ficou assim. Senão então, depois a gente desenha ali. Isso. 2 pontas. Proprietário e inquilino. Diferente de quando o proprietário chega na imobiliária e diz: eu tenho um apartamento e eu quero que vocês aluguem ele para mim. Aí é ele quem está procurando. Aí você está contratando um serviço. Exatamente. E aí você poderia Porque do contrário ele vai dizer que não, por que eu vou pagar se eu não estou prestando de vocês? É vocês que precisam de mim. E aí sim a imobiliária poderia pedir essa cobrança dessa comissão, né? Exatamente. E aí, o que eles podem tentar fazer, porque essa lei ela é válida, porque a gente pode notar na Câmara dos Deputados a quantidade de votos a favor dela, certo? Então, o que eles podem tentar fazer para que essa lei ela prossiga é fazer com que seja obrigatório para qualquer tipo de contrato de aluguel na capital federal ser feito e intermediado por um corretor imobiliário. Aí sim, aí o inquilino não paga e o proprietário só tem validade através de uma corretora. Aí vai precisar da imobiliária. Vai obrigar os donos dos apartamentos a irem atrás das imobiliárias e contratar o serviço deles. Exatamente. E não o contrário. Aí ela vai ter validade. Então, até então, e eu vou falar para vocês outra coisa. Uma novidade. Na prática. Vamos supor que semana que vem a lei está valendo e ela não foi derrubada. E aí você chega e queira alugar um apartamento. Diz: não, eu quero alugar um apartamento. A imobiliária vai dizer: tá, tem tanto de comissão. Aí você diz: não, mas agora por lei não tem comissão. Aí a imobiliária fala para você que é estrangeiro, então eu não te alugo o apartamento. E esse apartamento que eu tenho é nessas condições. É por isso que a gente fala que na prática é outra realidade, né? Até porque muitas vezes você não tem como escolher. Todo mundo sabe que apartamento é uma peregrinação, né? Sim. É muito difícil você conseguir apartamento. Ou se atenham a outras informações. Por exemplo, hoje, essa semana, o apartamento custa 15 mil pesos. A partir de semana que vem, ele vai para 18 mil pesos sem comissão. Olha que legal, já se adaptaram à nova lei. Não, é porque eles pegaram a comissão e distribuíram no valor do aluguel. Então, o que o dono vai fazer? Todos os meses ele vai pagar a imobiliária aquele valorzinho que ele cobrou do cliente, que na verdade, como ele não pode cobrar essa comissão, ele embutiu no preço. Que eu acho que
provável que aconteça. Sim, exatamente. Vai ter um aumento aí bem grande nos aluguéis, porque as imobiliárias precisam ganhar de alguma maneira. É o direito, você está trabalhando, você mantém toda uma estrutura, você vai atrás e, bom, muita gente, as pessoas normalmente estão do outro lado, né? Mas você trabalhar com esse ramo é muito complicado. É desgastante. Né? Desgastante principalmente quando a gente não tem tanto poder na administração do apartamento. Quando não depende da gente, a gente precisa sempre afagar o ego do proprietário, fazer ele entender que é mais ou menos a maneira como eles pensam, que é um favor que ele faz em alugar o apartamento dele para alguém, e se por favor ele pode manter a estrutura correta, então a gente tem que estar sempre trabalhando com esse tipo de situação. E também pelo outro lado, né? Por exemplo, um proprietário que é super correto, super gente boa, pega um inquilino que destrói o apartamento, que quando depois de 3 meses, 6 meses, quando você entra no seu apartamento de volta, tá os móveis todo destruído, faltando prato, pé no teto. Como é que alguém consegue colocar um pé no teto? Sim, totalmente. Então, a gente passou já por situações na qual tinha que pagar o aluguel, entrou em contato com um inquilino e disse, tô no Brasil. Mas como tá no Brasil? Não, vim embora. E a chave do apartamento tá debaixo do tapete. Quando a gente chegou no apartamento, ele estava totalmente destruído. Não tinha nem tapete o apartamento. O depósito de aluguel, que na época era algo de não sei, 10 mil pesos, mas o prejuízo do apartamento era de mais de 70 mil. Nossa, e aí... Então, sem contar dias parados, sem alugar e tudo mais. E o que faz com uma pessoa que já está no Brasil, não tem como cobrar dela, não tem uma ação legal daqui para lá. Exatamente. Isso só vai incrementando cada vez mais o valor do aluguel, né? Porque claro. É a insegurança do dono do apartamento em que se acontecer alguma coisa, ele vai ter um respaldo, né? Um monetário para poder, arrumar o apartamento e poder, quem sabe, alugar de novo. Às vezes acontece do dono do apartamento deixar de alugar para estudante e todas essas coisas porque teve uma experiência muito ruim. Sim, acontece. Infelizmente, porque o bom acaba pagando pelo mal depois. Não quer dizer que todo proprietário seja difícil de lidar, não quer dizer que todo corretor imobiliário não faça o trabalho dele. Não, pelo contrário. O mercado ainda está ativo e existe porque ele funciona. E se funciona, é porque justamente tem pessoas que fazem da maneira correta para funcionar. Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de tempo, esperar para ver o que vai acontecer com essa nova lei. É exatamente o que eu ia falar. Vamos esperar um pouco porque ainda é muito cedo, as pessoas estão muito eufóricas com essa notícia, mas muita coisa ainda pode acontecer. Pode acontecer da lei não sair realmente, pode acontecer da lei sair, mas na prática ter toda essa fuga, né, de você conseguir cobrar a comissão. E a gente tem que esperar, eu acredito que mais uns 3 meses aí para ter fluido de exatamente. Verdade. E não esqueçam que a gente fala, mas a gente fala se colocando no lugar de vocês. Porque eu e o Júnior, por exemplo, a gente mora aqui há 8 anos. E a gente mora em apartamentos com garantia e etc, que é aquela outra modalidade, mas a gente paga comissão, paga renovação, se faz responsável pela pintura do apartamento. Exatamente. Tem todo o estresse, ou seja, a gente está no mesmo barco que vocês quando vêm para cá. A gente não tem um imóvel aqui que seja nosso. Então a gente aluga e está torcendo para que a lei seja válida para a gente também não precisar pagar comissão e etc. Mas esse é o tal do fator de ir para outro país, onde a gente não faz parte de um sistema, onde um proprietário não pode te colocar no Serasa, porque aqui tu não é ninguém. Basicamente é isso. Não tem então como... é um estudante, ele não tem como cobrar algo de ti, salvo se é um caso criminal, alguém que matou alguém, é outra situação, não passa no aeroporto, entende? Mas por uma dívida, por um apartamento estragado, alguma coisa assim, vai embora e o prejuízo fica para quem está aqui na Argentina. E mudar esse pensamento, né, de que muitas vezes as pessoas, porque eu estou pagando, pode fazer o que quiser no apartamento. Não, você tem que cuidar como se fosse seu, né? Eu não gostaria que fizesse isso comigo, então eu não faço para os demais. Não façam isso. É isso aí, eu acho que qualquer dúvida pode entrar em contato com a Vivir Bien. Deixa os dados da Vivir Bien, por favor, Embaixo aqui no link a gente vai colocar os dados da empresa, contato, telefone, pede para falar com o André. Fala comigo, que a gente puder ajudar, a gente sempre vai estar à disposição. Fala que viu o vídeo no Brazuca, que também, né, isso conta também. Sem dúvidas, que é importante a gente saber que vocês viram e gostaram do vídeo. A gente pode até fazer algum dia, a gente pode fazer uma live falando sobre moradia, né?
Sim, interessante. Vamos fazer, interessante. Aí o pessoal que já tiver vai fazendo pergunta, vai marcando aí as perguntas e a gente vai fazer uma live logo mais. Ótimo, perfeito. Valeu? Perfeito. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.